Irmão e irmã, há uma batalha sendo travada por sua paz, por sua mente e por seu destino neste exato momento. E você talvez esteja enfrentando-a desarmado, reagindo aos golpes em vez de deter cada um deles antes mesmo que cheguem a tocar sua alma. Mas, e se eu lhe disser que há um escudo disponível, um escudo invisível e invencível, que pode ser ativado não por um ritual místico distante, mas pelos seus próprios hábitos diários mais simples? Esta oração é a sua primeira linha de defesa. É o início da construção de uma armadura espiritual tão real quanto o ar que você respira, forjada não na ansiedade, mas na quietude, não no combate frenético, mas na ocupação deliberada do território da sua própria vida. Se você está cansado de ser um alvo fácil para o desânimo, para o medo, para a insegurança e para toda forma de assalto silencioso contra a sua fé, então respire fundo e dê o primeiro passo para dentro deste santuário de palavras. A solução não é fugir da guerra, é vestir-se para ela de uma maneira que transforma a sua vida cotidiana em um campo fortificado. E o conforto que você busca virá não da ausência de luta, mas da presença inabalável de uma força interior que você aprenderá a liberar diariamente através de práticas que conectam o comum ao celestial. Vamos juntos começar a forjar os primeiros elos dessa armadura, com a consciência desperta de que sou um ser espiritual habitando um corpo e que meu ambiente não se limita ao que meus olhos podem ver. Eu me aproximo de ti. Reconheço, neste instante solene, que minha mente, minhas emoções e minha vontade são um campo de batalha. As investidas não vêm apenas de fora, elas ecoam de dentro, a partir de padrões antigos, de palavras internalizadas, de fraquezas não curadas. Mas hoje eu decido que não serei mais um território passivo. Hoje inicio a construção ativa da minha defesa, não a partir de um lugar de medo paralisante, mas a partir da posição de autoridade que me foi concedida. A primeira peça desta armadura diária, o fundamento de todo o resto, é a verdade. Não uma verdade teórica, mas uma verdade encarnada, repetida, ruminada. Portanto, antes de qualquer coisa, eu tomo a tua palavra como o cinto que tudo suporta. Ele é a verdade que me cerca, que define meus limites, que me dá contenção e me permite carregar todas as outras peças sem que elas se soltem. No silêncio desta manhã ou no cansaço desta noite, eu afivelo este cinto. Declaro com minha própria voz que tu és o caminho, a verdade e a vida, que as tuas promessas são mais sólidas que o concreto sob meus pés, que a tua narrativa sobre quem eu sou supera qualquer acusação que sussurre no meu íntimo. Este ato diário de verbalizar a verdade não é um mero exercício positivo. É um ato de guerra contra a mentira que sempre procura se infiltrar como uma névoa. Eu me sinto com a verdade. E a cada dia que eu fizer isso, este cinto se ajustará mais perfeitamente, tornando-se uma segunda pele, uma proteção instintiva contra a distorção. E sobre este fundamento eu visto a couraça da justiça, mas não a minha justiça própria, frágil e cheia de falhas. Vista a justiça de Cristo que me foi imputada. A couraça cobre o coração, os pulmões, os órgãos vitais, protege o centro do meu ser, o lugar das paixões, dos afetos, da motivação profunda. O hábito diário aqui é viver a partir desta justiça recebida, não a partir da minha performance. É, a cada manhã, ao me levantar, receber de novo o manto da justiça divina, como um presente que não preciso conquistar.
Ao longo do dia, quando a condenação bater, lembrar que meu peito está coberto. É quando a tentação do pecado que me acusa vier, lembrar que minha identidade fundamental é de justiça, não de culpa. Esta couraça me permite respirar o ar puro da graça, mesmo no meio da poeira da batalha. Ela protege meu porquê. E para mantê-la ajustada, meu hábito é a confissão rápida e a recepção instantânea do perdão, mantendo a couraça limpa e sem rachaduras de culpa não tratada. Em meus pés, calço a preparação do Evangelho da Paz. Isto é um hábito de direção e de movimento. Meus pés para onde eu vou, o que eu consumo, com quem eu ando. O hábito diário é, antes de sair, consagrar os meus passos, oferecer meus caminhos, pedir que meus pés sejam levados a lugares de paz, de edificação, de propósito e mais, que eu seja rápido para levar a paz aonde eu for. Que meu simples entrar em uma sala seja uma declaração silenciosa de paz. Isto não é passividade. É uma ocupação ativa do terreno com uma presença pacificadora. É um calçado antiderrapante que me firma quando o chão do mundo tenta ser instável. Ele me lembra que eu não sou um refugiado em fuga. Sou um embaixador em missão e cada passo é estratégico. Tomando sobre tudo isto o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Este é o hábito central, o escudo invisível que dá nome a esta oração. A fé não é um sentimento, é uma decisão ativa de confiança, e ela precisa ser tomada, levantada. O hábito diário é o levantamento proativo do escudo. Não é esperar o dardo vir para então correr atrás da proteção. É sair do acampamento com o escudo já em posição. Como? Pela declaração de fé ao acordar. Hoje eu confio em ti. Independentemente do que eu ver ou sentir, eu decido crer na tua bondade, no teu controle e na tua fidelidade. E ao longo do dia, cada pensamento de ansiedade, cada seta de medo, cada dúvida sobre o futuro é um dardo inflamado. O hábito é, no momento da percepção, levantar conscientemente o escudo. Eu não recebo isso, minha fé está em Deus. Esta repetição transforma a reação em reflexo. O escudo, usado diariamente, se torna mais leve e mais resistente. Ele apaga a chama da mentira antes que ela incendeie meus pensamentos. E recebo o capacete da salvação, o hábito diário para a mente. Minha mente precisa ser guardada, protegida de pensamentos que a levem ao cativeiro. O capacete da salvação é a constante lembrança da minha identidade eterna, segura e redimida. É o hábito de, quando a mente começar a vagar para cenários de desastre, para o poço da autocomiseração ou para a obsessão por um problema, eu ajustar o capacete. Eu declaro, minha mente está sob a proteção da salvação. Sou comprado por Cristo. Meu futuro está seguro. Este pensamento não é compatível com quem eu sou. É uma disciplina de realinhamento cognitivo, feita 100 vezes ao dia, se for preciso, até que a mente aprenda a permanecer sob a proteção deste capacete. É alimentar a mente com a verdade da salvação, através da leitura, da meditação, da adoração, em vez de deixá-la pastar livremente nos campos do medo e da incerteza, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única peça ofensiva, e ela só é eficaz na mão de quem já está vestido com todas as outras. O hábito aqui é a familiaridade. Uma espada enferrujada na bainha não serve para nada.
O hábito diário é pegar a espada, manusear, ler, decorar, meditar. É ter versos específicos para batalhas específicas, para a tentação, para o medo, para a mentira sobre meu valor, para a ansiedade. O hábito é, ao enfrentar uma situação, não primeiro me desesperar, mas primeiro perguntar: o que a espada diz sobre isso? E então declarar. A palavra declarada é a espada em movimento. Ela corta os laços, dissipa a escuridão, decreta a realidade do céu na terra da minha circunstância. E este hábito de declarar a palavra não é um grito de guerra desesperado. É uma afirmação calma e confiante de quem conhece a autoridade que tem. Finalmente, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Isto não é uma peça separada, é o fluido, o óleo que lubrifica toda a armadura, que a mantém articulada e funcional. O hábito da oração contínua, não apenas momentos isolados, mas uma consciência de conversa constante. É o hábito de transformar pensamentos em orações, de transformar preocupações em súplicas, de transformar observações em ações de graças. É viver em um estado de conexão consciente, onde o meu espírito está sintonizado com o teu. A vigilância é o hábito de estar acordado, atento aos movimentos no campo espiritual, aos meus próprios pontos fracos, às investidas sutis. É a sobriedade que se recusa a ser pega desprevenida. E para você que ora comigo e sente o peso destas verdades como uma responsabilidade, não se assuste. A armadura não é pesada quando vestida uma peça de cada vez, como um hábito diário. Ela se torna parte de você. E hoje você deu o primeiro passo ao trazer sua consciência para este lugar. Isso já é um ato de levantar o escudo. Se você decidiu começar a vestir esta armadura hoje, deixe nos comentários: estou vestindo a verdade. Seu compromisso público é um elo a mais na sua couraça. Compartilhe este propósito com um irmão ou irmã que você sabe que também está na linha de frente, para que possam vigiar juntos. E assim, com a armadura assentada sobre os ombros, não como um peso estranho, mas como uma segunda natureza que começa a respirar com você, a oração avança do princípio para a prática, do conhecimento para a incubação. Porque de nada adianta conhecer cada peça da armadura se ao primeiro sinal de fogo real você se esquecer de que está vestindo-a, reagindo com os reflexos nus da carne. A verdadeira invencibilidade não nasce na teoria, mas no sudor da repetição, no treino silencioso dos hábitos que transformam reações instintivas em respostas espirituais. Esta parte da nossa oração vai para as trincheiras da rotina, para a hora em que o despertador toca e a primeira coisa que invade a mente não é a gratidão, mas a lista de preocupações, para o momento da provocação no trânsito, no trabalho, em casa, para a noite em que a solidão parece um vácuo que suga toda a fé. É aqui, no campo minado do cotidiano, que o escudo invisível é testado e temperado. Vamos orar sobre a aplicação tática de cada hábito nos momentos em que mais importa, transformando os intervalos da sua vida em campos de treinamento para a invencibilidade. Com a determinação de quem não quer apenas admirar a armadura no cabide, mas suá-la na batalha, eu me aprofundo. O meu primeiro campo de treino é o amanhecer dos meus pensamentos. Antes que o mundo imponha sua agenda, antes que as notificações comecem a gritar, há um espaço sagrado, os primeiros minutos de consciência. É aqui
que o hábito do cinto da verdade precisa se tornar mais forte que o hábito de pegar o telefone. Então, antes de qualquer coisa, ainda na penumbra, eu me sinto. Declaro em voz baixa, mas clara: a tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Este dia já está sob o teu cuidado. Esta verdade, verbalizada, se torna o perímetro dentro do qual todos os outros pensamentos do dia terão que se mover. Ela define o território. É um hábito de ocupação preemptiva da mente. E quando, mais tarde, um e-mail trouxer uma má notícia, o cinto já estará apertado e a primeira pergunta não será: meu Deus, o que vou fazer? Mas, qual é a verdade maior que já declarei sobre este dia? E a couraça da justiça é testada no calor das interações. Quando alguém me ofende, me ignora ou me injustiça, a reação da carne é revidar, guardar mágoa, construir um caso interno de autopiedade. Mas o hábito diário da couraça é lembrar no calor do momento que meu valor não está sendo atacado, apenas meu ego. Minha justiça fundamental está segura em Cristo. Portanto, posso respirar fundo, deixar a seta passar, porque meu coração vital está protegido. Posso responder com graça, porque não estou lutando para defender um eu frágil, mas representando um eu redimido e seguro. Este hábito de pausar e tocar a couraça, metaforicamente, ao lembrar quem eu sou, antes de reagir, transforma conflitos em oportunidades de exibir a proteção divina. A cada vez que eu consigo fazer isso, a couraça se funde mais ao meu peito. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz são treinados nos desvios. O hábito aqui é a pergunta contínua: para onde meus pés estão me levando agora? É o hábito de, ao sentir a atração pelo fofoco destrutivo, pela conversa que diminui os outros, pelo caminho da intriga, fazer uma pausa e literalmente mudar de direção, física ou conversacional. É calçar a intenção de ser um pacificador ativo. No trânsito caótico, em vez de amaldiçoar, abençoar. Na fila demorada, em vez de resmungar, sorrir. É um hábito de micro-obediência, de escolher o caminho da paz em cada encruzilhada insignificante, tornando-o um caminho bem trilhado, um reflexo. Assim, quando uma grande decisão surgir, meus pés já saberão instintivamente para onde ir. O levantamento do escudo da fé acontece na enxurrada de informações. Cada manchete catastrófica, cada prognóstico negativo sobre a economia, cada história de terror nas redes sociais é um dardo inflamado. O hábito não é se isolar do mundo, mas treinar o reflexo de levantar o escudo no mesmo instante em que a informação é recebida. É, ao ler algo alarmante, imediatamente declarar: minha confiança não está neste reino. Meu escudo é a fé no Deus que reina. É um filtro espiritual ativo. Com o tempo, você não é mais atingido pelo pânico coletivo. Você observa de trás do vidro inquebrável da sua fé. Este hábito de declarar fé no caos é o que forja um escudo inquebrável. O capacete da salvação é exercitado no laboratório da solidão e do tédio. Quando a mente não está ocupada, ela vaga. E para onde ela vaga? O hábito diário é alimentar a mente com conteúdos que fortaleçam a identidade de salvo. Um versículo memorizado, um hino cantarolado, um podcast edificante durante o exercício, um livro que eleva o pensamento. É a disciplina de trocar a nutrição lixo da mente por nutrição santa. Quando um pensamento de condenação do passado vier,
O hábito é ajustar o capacete. Isso foi lavado, sou novo. Quando a comparação com os outros vier, minha identidade é única em Cristo. É um treino mental constante, uma repetição que torna o capacete tão confortável que você se esquece de que o está usando, mas ele está lá, protegendo. A espada do Espírito sai da bainha nas conversas internas. A batalha mais feroz é a que acontece dentro do seu crânio. O hábito aqui é a interceptação. Você aprende a reconhecer o tom da mentira. Você nunca vai conseguir. Você é uma fraude. Deus se esqueceu de você. No instante em que reconhece o tom, você não debate. Você puxa a espada e decreta o contrário com a autoridade da Escritura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor. Ele nunca me deixará. É um hábito de interromper o monólogo do inimigo com o diálogo de Deus. A cada vez que você faz isso, a espada fica mais afiada, o golpe mais preciso. E a oração contínua é o hábito que transforma todos os outros de disciplina em devoção. É aprender a colocar um fone de ouvido espiritual e sintonizar na frequência do céu o dia todo. É transformar a tarefa doméstica em um tempo de louvor, a viagem ao trabalho em um tempo de intercessão, a espera no consultório em um tempo de quietude e escuta. É o hábito de viver em estado de conexão, onde a divisão entre sagrado e secular desaparece. Tudo se torna uma conversa. E a vigilância é o hábito de fazer check-ins espirituais consigo mesmo ao longo do dia. Em que estado está o meu coração? Minha mente está guardada? Estou operando na fé ou no medo? É uma autoanálise gentil e corretiva, guiada pelo Espírito. Para você que está começando a ver que estes hábitos não são uma lista de tarefas, mas uma série de ajustes sutis na forma como você vive cada momento, não se sobrecarregue. A armadura se veste uma peça de cada vez, e um hábito se constrói sobre o outro. O treino começa com uma única decisão. Qual hábito você sente que precisa ser seu ponto de partida? Deixe nos comentários, meu treino começa com... E complete com a peça da armadura, o escudo, o capacete. Marque alguém que pode ser seu parceiro de treinamento espiritual para trocar experiências e se manterem firmes. E prepare-se, porque na parte final vamos integrar tudo isso em uma vida que não apenas resiste aos ataques, mas que avança, toma território e se torna ela mesma uma fortaleza móvel de Deus, irradiando a invencibilidade que nasce da simples, poderosa e diária decisão de se vestir. E então, após ter reconhecido cada peça e suado em seu ajuste nos campos de treino da rotina, a oração atinge seu propósito mais profundo: a transformação do guerreiro. Já não se trata apenas de se proteger, mas de compreender que a armadura completa, vestida diariamente, não é um fim em si mesma. Ela é o meio pelo qual você deixa de ser um alvo em movimento para se tornar uma presença transformadora. O escudo invisível, forjado nos hábitos do cotidiano, alcança sua plenitude quando você percebe que não carrega uma defesa estática, mas um campo de força dinâmico que afeta o espaço ao seu redor. A invencibilidade final não é a de uma fortaleza impenetrável, mas a de um rio que flui. Nada pode deter seu curso, e tudo em seu caminho é, aos poucos, moldado por sua persistência. Nesta parte final, oramos para que esses hábitos transcendam a autopreservação e se tornem a própria essência de como você habita o mundo. Para que a paz que você calça,
a fé que você levanta e a palavra que você declara se expandam e criam uma zona de santidade ao seu redor, restaurando a ordem espiritual onde você pisa. Você não estará apenas seguro, será um agente de segurança. Não estará apenas em paz, será um pacificador. Não estará apenas de pé, estará avançando, com a armadura agora operando não como um conjunto de regras, mas como a linguagem natural do meu espírito. Eu me movo para o estágio da ocupação. Eu visto a verdade não apenas para não ser enganado, mas para que a mentira recue à minha volta. Onde eu, vestido com a realidade divina, entro em um ambiente intoxicado por falsidades, o próprio ar começa a se ajustar. Meu hábito de declarar a verdade ao amanhecer estabeleceu em mim um padrão de frequência que, silenciosamente, interfere nas frequências do engano. Eu me torno um ponto de restauração da realidade. Em reuniões dominadas pela fofoca, minha simples presença, calada mas fundamentada na verdade, pode mudar o tom. Em decisões éticas nebulosas, minha clareza interna, cultivada pelo cinto diário, se torna uma bússola para outros. O hábito se torna testemunho sem esforço. A verdade que me cerca passa a circundar outros através de mim. A couraça da justiça, que protegeu meu coração da ferida, agora permite que ele bata com uma compaixão invencível. Porque eu não estou mais gastando energia defendendo meu valor, essa energia é liberada para afirmar o valor dos outros. O hábito de respirar o ar da graça me capacita a oferecer graça. Quando confrontado com o fracasso alheio, não reajo com a dureza do fariseu que teme contaminar sua própria justiça frágil. Reajo com a misericórdia do que sabe que sua justiça é um dom inabalável. Eu posso me inclinar para o caído, porque minha couraça me garante que não serei puxado para o chão. A invencibilidade aqui é a da vulnerabilidade segura. Posso me importar profundamente, porque nada pode arrancar minha identidade fundamental. Meus relacionamentos deixam de ser campos de batalha e se tornam jardins onde a justiça de Cristo, recebida por mim, começa a florescer através de mim. Os pés calçados com o Evangelho da Paz já não evitam apenas o conflito. Eles o resolvem ativamente. O hábito de escolher o caminho da paz em pequenas coisas me treinou para ser um arquiteto de Shalom nas grandes. Eu sou enviado. Cada passo é uma missão. Entro em uma sala com a intenção consciente de semear paz. Minha linguagem se torna não violenta. Minhas respostas, desarmantes. A paz que carrego não é passiva. É proativa, criativa, restaurativa. Ela detecta a discórdia e aplica o antídoto da reconciliação. Eu me torno uma ponte sobre abismos, porque meus pés estão firmes no fundamento da paz conquistada na cruz. Este hábito me torna irreversivelmente orientado para a cura, onde quer que eu vá. O escudo da fé, levantado tão frequentemente que se tornou uma extensão do meu braço, agora projeta um perímetro de confiança. As pessoas ao meu redor, em crise, sentem uma estranha calma perto de mim. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque meu escudo invisível gera uma atmosfera de expectativa positiva. A fé, praticada até se tornar o meu clima emocional, é contagiosa. Em meio ao pânico coletivo, minha quieta confiança se torna um farol. O hábito de declarar fé no invisível fez com que o invisível se tornasse, para mim, mais real que o visível. E essa realidade transborda, oferecendo um lugar seguro para outros que estão sendo atingidos pelos dardos do medo. Minha invencibilidade se torna um refúgio compartilhado. O capacete da salvação,
Guardando minha mente, transformou meu processo de pensamento. Eu não penso mais como um condenado em liberdade condicional, mas como um herdeiro em missão. Isso gera uma criatividade invencível. Problemas não são mais muralhas intransponíveis, mas quebra-cabeças a serem resolvidos com a mente de Cristo que habita em mim. A renovação da minha mente diária me permite enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Minha perspectiva é redimida, e uma perspectiva redimida é a arma mais poderosa para mudar realidades. Eu me torno um solucionador de problemas, um sonhador de sonhos divinos, porque meus pensamentos estão cativos à verdade da minha salvação e ao propósito que ela carrega. A espada do Espírito, afiada pelo uso constante, já não é puxada apenas em defesa própria. É empunhada para libertar outros. A palavra que guardei em meu coração agora flui para abrir cadeias. Com discernimento e amor, posso declarar verdades que cortam os laços espirituais que prendem amigos, familiares, colegas. O hábito de usar a espada para minha própria libertação me treinou para usá-la com precisão compassiva pela libertação dos outros. Minhas palavras se tornam criadoras de vida, agentes de libertação, proféticas em seu poder de decreto. Eu não apenas resisto ao mal. Avanço sobre o território do inimigo para resgatar cativos, porque conheço a autoridade da espada que carrego. E a oração contínua e a vigilância se fundem em um estado de consciência unificada. Eu vivo em adoração, trabalho em adoração, descanso em adoração. Cada momento é um altar. Esta não é uma espiritualização forçada, mas o resultado natural de ter treinado minha alma a perceber Deus em tudo. A vigilância se torna uma sensibilidade aguçada à presença do Espírito e às necessidades ao meu redor. Eu ouço o gemido não articulado de um coração. Percebo a oportunidade disfarçada de bênção. A oração deixa de ser um monólogo e se torna uma parceria dinâmica, onde eu colaboro com o céu em tempo real para ver a vontade de Deus se estabelecendo na terra da minha vida e da vida daqueles que toco. Eu me torno um portal, um lugar onde o celestial e o terrestre se conectam. Assim, o escudo invisível revela seu segredo mais profundo. Ele não é para você se esconder, é para você avançar. Os hábitos diários não criam um eremita espiritual, mas um embaixador invencível. Você se torna uma fortaleza móvel do reino de Deus. As batalhas ainda virão, mas você não as enfrentará como um soldado assustado. Você as enfrentará como um território soberano, já ocupado pela presença do Rei. O conforto emocional e espiritual prometido no início não é a ausência de tempestades, mas a descoberta de que você é o barco que não pode naufragar, porque foi construído nos estaleiros do céu e testado nos mares do hábito fiel. E você, que perseverou até este ponto, já não é o mesmo. Você segurou o projeto da armadura em suas mãos. Agora é hora de vivê-lo, de respirá-lo, de ser isso. Este é o momento do seu testemunho ativo. Nos comentários, não diga apenas o que você vai fazer. Diga o que você já sente mudando. Escreva: minha presença é um campo de força, ou já sou uma fortaleza móvel. Declare sua nova realidade. Este conteúdo é uma ferramenta de guerra para muitos. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama e que precisam desta invencibilidade prática. Se esta jornada fortaleceu sua fé, deixe seu like.
Isso sinaliza para a plataforma que este é um conteúdo que edifica e precisa alcançar mais guerreiros. Inscreva-se no canal, porque a jornada da fé prática continua, com mais armas, mais estratégias e mais vitórias para serem conquistadas juntos. Lembre-se, a partir de hoje, você não precisa pedir por proteção como um mendigo. Você veste a armadura como um filho da luz. Seus hábitos diários são os elos dessa armadura. Você está seguro. Você está forte, você é invencível, não porque você é grande, mas porque aquele que está em você é maior. Avance, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.